coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhas, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É uma alegria muito grande, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos assiste hoje, a estarmos juntos novamente aqui para a nossa aula na nossa escola bíblica online, nossa escola bíblica semanal. Quero convidar você a, junto comigo, nesse momento devocional, nesse momento que antecede ao nosso estudo bíblico, a se colocar diante do Senhor, a colocar o seu coração nas mãos de Deus, para que Ele seja louvado, adorado, engrandecido e o seu coração seja edificado. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Salmo 19, esse salmo tão lindo, tão bonito, que nos fala a respeito da revelação de Deus a nós. Salmo 19, esse salmo, ele vai nos falar, primeiramente, da revelação geral, a revelação de Deus através da criação, e depois da revelação especial de Deus através da sua lei, através da sua palavra. E hoje nós vamos justamente cantar a palavra de Deus. Queria começar com você, Salmo 19, começa assim: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, e um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, qual como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Meus queridos, eu gostaria de
no espírito deste salmo, naquilo que Deus nos coloca, louvar a Deus através dos versículos 7 até o versículo 10. Essa é uma canção antiga, um cântico antigo, eu creio que muitos de vocês conhecem, mas se você conhece, não tem nenhum problema, aprende agora um cântico bem simples. Verso 7, o verso 8, o verso 9, nos servem como estrofes dessa canção. E o verso de número 10 é o coro da música, o estribilho da música, que eu passo a cantar junto com você agora. Cante comigo. A lei do Senhor, ela é perfeita. A lei do Senhor, ela restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Salmo 19 continua, a partir do verso 11, dizendo: além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. A palavra do Senhor nos mostra que, quando confrontados com a lei de Deus, com os juízos do Senhor, com os mandamentos do Senhor, tantas e tantas vezes nós nos encontramos falhando para com aquilo que Deus quer de nós. E nesse momento que antecede o nosso estudo, eu quero te convidar a um momento de confissão, de contrição, de reflexão. E juntos nós cantarmos o hino de número 75 do Inário Novo Cântico, Inário Presbiteriano, louvando ao Senhor e também confessando a Ele essa nossa condição. E que através da palavra dEle, através desses mandamentos, nós sejamos admoestados e que sejamos conduzidos a guardar os mandamentos do Senhor e assim sermos recompensados por Ele, sermos edificados, direcionados. Sem sombra de dúvida, Deus ele pode nos guardar da soberba, nos guardar da arrogância, nos guardar do pensamento equivocado de que não temos pecado algum, mas com certeza Ele pode nos purificar, nos limpar. Nos diz a primeira epístola de João, né? Lá no capítulo 1, versículo 9, que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. O hino número 75 nos convida a esse momento de reflexão e eu convido você, à luz do salmo que cantamos, o salmo que lemos, a também nos colocarmos diante de Deus em contrição e em confissão.
cada dia andaria lado a lado com Jesus, adorando, exaltando ao excelso Deus de luz. Mas ligado ao pecado, como posso andar, Senhor? Os contritos, os delitos, vem tirar, ó Redentor. Deus bondoso, caridoso, da verdade eterno autor, meu pecado confessado, ó, perdoa por amor. Deus clemente, Pai do crente, esperança, eterna luz, ser meu guia noite e dia, para a glória de Jesus. Amém. Que assim seja, queridos, para a glória do nosso Senhor. Quero te convidar, então, a nós darmos prosseguimento aos nossos estudos na primeira epístola de João. E hoje nós vamos começar, né, do capítulo 2, do versículo 28. Na aula passada eu havia comentado com vocês de que o versículo 27 e 28 do capítulo 2, eles nos levariam, na verdade, o versículo 28 e 29 nos levariam como uma introdução à parte seguinte, né? Então você vai lembrar aí da nossa última aula, daqui a pouquinho a gente vai fazer aquele nosso panorama que a gente sempre faz, mas então abra aí a sua Bíblia, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 28. E eu vou orar com você nesse momento, pedindo a iluminação de Deus aos nossos corações. Santo Espírito do Senhor, presente neste lugar e presente na vida de cada um daquele que crê, e mesmo agora presente na vida daqueles que ainda não confessaram o teu nome como o único Deus de suas vidas, mas Espírito Santo, o Senhor é capaz de iluminar as nossas mentes, é o Senhor quem fala, nós, seres humanos, somos instrumentos na tua mão, nós cremos que a tua palavra é a verdade. Espírito Santo, abre o nosso coração e que a nossa mente seja direcionada à verdade da tua palavra e seja o Senhor a falar aos nossos corações. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Então, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 28, e diz assim o nosso irmão apóstolo João: Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. E aí nós temos o versículo 10 do capítulo 3, introduzindo a próxima aula, né? A partir do texto que vai ser lido aí do verso 11 ao verso 24. Mas vamos nos concentrar
então, no texto de hoje, e o que nós já aprendemos até este momento, né? Em primeiro lugar, lá na primeira aula, nós vimos que o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele veio ao mundo como homem. Viram Jesus, ouviram Jesus, tocaram Jesus, e ele deixou a sua mensagem aos seus discípulos, aos seus apóstolos, dentre eles o apóstolo João, uma mensagem que continua a ser pregada. Essa mensagem, ela nos ensina diversas coisas, e dentre essas coisas que o Senhor passou aos seus apóstolos para que nos fossem entregues, para que nós fôssemos feitos seus discípulos e guardássemos todas as coisas que ele nos ordenou, parte desses ensinos nos dizem que Deus é luz e não existe nenhum tipo de treva em Deus, já que Deus é luz e aquele que está em Deus não pode viver nas trevas. Logo, aquele que vive em Deus não pode viver pecando. Não significa que ele, em algum momento, não fale para com os mandamentos do Senhor. Aquele que diz que não peca é um mentiroso. Aquele que diz que não tem nenhum erro, não tem nenhum pecado, nunca falha, ele é mentiroso. Quem realmente conhece o Senhor Jesus, quando se percebe em pecado, ele confessa os seus pecados, ele chega até Jesus buscando nele perdão e purificação, porque o nosso Senhor é fiel e ele é justo, e ele é o nosso advogado diante do Pai, mostrando que nós fomos justificados nesse Jesus que é o justo, nesse Jesus que tem toda a justiça em suas mãos e em seu ser. E assim, aquele que confessa busca viver como Jesus andou. Assim, na terceira aula, nós vimos que Jesus ensinou que boa parte dos seus mandamentos, o principal mandamento, né, o grande mandamento, é que nós devemos amar ao próximo assim como ele nos amou. Esse mandamento é um mandamento antigo, né, no sentido de que ele não é um mandamento, uma novidade criada pelo apóstolo João, mas ele é um mandamento que já havia sido dado. É um mandamento que vem desde o Antigo Testamento. No Novo Testamento ele é reafirmado por Jesus e Jesus passa aos seus discípulos para que seja repassado para cada um dos discípulos que vai sendo feito à medida que a história da humanidade vai acontecendo, rumando para o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Assim, ele ensinou que nós devemos amar ao próximo. Se alguém diz que conhece a Jesus, ele não pode odiar ao seu irmão. Jesus, ele nos dá essa mensagem por meio do apóstolo João, e João ele escreve para os cristãos, buscando testar os cristãos quanto ao seu verdadeiro cristianismo, né? E é preciso se manter forte, é preciso se manter firme para vencer o maligno, para vencer o diabo, para vencer aquele que é o inimigo das nossas almas, aquele que veio para matar, roubar e destruir. E por isso, o amor do nosso coração não pode estar focado neste mundo. Aquele que ama o mundo, aquele que ama as coisas deste mundo, aquele que se deixa levar pelos desejos da carne, aquele que se deixa levar pelo desejo dos olhos, aquele que se deixa levar pela soberba da vida, esse não conhece a Deus. E aí nós chegamos na nossa quarta aula, nossa última aula, quando nós vimos, né, que João fala a respeito desse maligno, né, a respeito de Satanás que atua, né, neste mundo. E nós temos aí a figura escatológica do anticristo, né, que é um instrumento do diabo para a perdição, e esse anticristo ele já age nesse mundo através dos anticristos, que são os falsos mestres, os falsos profetas, aqueles que negam que Jesus é o Cristo, aqueles que negam que Jesus veio em carne, que Jesus veio como Messias, que Jesus veio para salvar, que Jesus veio para libertar. E assim, queridos, nós chegamos a um ponto crucial na epístola, porque João, ele afrontou, ele combateu de forma direta os falsos mestres, né? E nós vimos que essa epístola ela é escrita justamente para poder alertar a igreja contra esses falsos mestres, que estavam dizendo que Jesus não era o Cristo, que Jesus não tinha vindo em carne, né? E assim isso gerava um problema sério na igreja, porque podia levar a dois extremos, né? Baseado naquele pensamento dualista, né? Que acabou se desenvolvendo ali no final do primeiro século, e depois no século II veio com toda a força, o chamado gnosticismo, a ideia de que através de um conhecimento, né, esotérico, um conhecimento que é dado só aos iniciados,
para a salvação, e que essa salvação é baseada de alguma forma numa libertação do espírito, como se apenas a alma fosse boa e o corpo, aquilo que é material, não importasse. E isso levava a dois extremos. Ou a pessoa ela se isolava buscando apenas cultivar o espírito e desenvolver o espírito, ou ela rejeitava os irmãos, a convivência com os irmãos, o apoio aos irmãos, a edificação dos irmãos, né? E assim ela não amava aos irmãos, ou chegava ao extremo daqueles que continuavam vivendo no mundo, junto à igreja, mas viviam em pecado porque entendiam que aquilo que fosse feito com os seus corpos não teria nenhuma consequência espiritual, né? Já que somente o espírito que era salvo, o espírito que era bom, aquilo que eles fizessem com seu corpo não teria nenhuma consequência. Esses dois extremos são combatidos nessa carta através de testes que são aplicados pelo apóstolo João com relação ao nosso verdadeiro cristianismo. São 3 marcas que identificam o verdadeiro cristão. A primeira marca está na confissão de que Jesus é o Cristo, que ele veio em carne, que ele habitou entre nós, e Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. A segunda marca está no amor ao irmão, e a terceira marca está numa vida que busca obedecer aos mandamentos de Deus. E aqui nós temos uma nova aplicação desse teste, que é chamado de teste moral, que é um teste relacionado à nossa prática, né, em relação aos mandamentos do Senhor. E assim, queridos, nesse texto que nós acabamos de ler hoje, no capítulo 2, do verso 18 ao verso... o capítulo 2, do versículo 28 até o capítulo 3, versículo de número 10, nós temos aí uma confrontação do pecado, o teste moral. E aí a gente percebe, em primeiro lugar, e a gente já entra aí na exposição do texto propriamente dito, a gente tem aqui uma conexão com o texto anterior, no capítulo 2, versículo 28, quando ele diz assim: filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. E aí essa forma tão carinhosa, né, do apóstolo nos chamar de filhinhos, né, crianças, vocês que são meus discípulos, né, que estão espiritualmente aí começando a aprender do Senhor, isso chama atenção para aquilo que vai ser falado, né? É uma forma carinhosa que chama atenção para aquilo que vai ser dito, algo que é importante. Agora, pois, né? Ou seja, considere tudo aquilo que nós já falamos até agora, né? Considere tudo isso que nós já conversamos. Permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança. Essas duas expressões, permaneceis nele, para que tenhamos confiança, para que dele nós não nos afastemos. Queridos, a palavra permanecer é uma palavra-chave em toda a epístola. Ela é citada várias vezes nessa epístola, e ela indica constância, ela indica firmeza, ela indica convicção, ela indica perseverança no caminho. Percebam que é para permanecer nele, é para permanecer em Jesus, é para permanecer no Salvador. A encarnação do Filho de Deus é o tema central dessa epístola. A pessoa divina humana de Jesus é um fato doutrinário com implicações práticas na conduta moral e na relação do ser humano com o seu próximo. Então nós precisamos permanecer nele, permanecer em Jesus. E aí o trecho vai falar para a gente quando ele se manifestar. E para que nós não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Quando ele se manifestar na sua vinda. Essas duas expressões, elas se referem à volta gloriosa de Jesus, quando ele há de julgar os vivos e mortos. Queridos, uma das convicções mais fundamentais da igreja é que nós estamos nesse mundo de forma passageira. Jesus, ele há de regressar. E ainda que nós tenhamos os olhos no futuro, precisamos também ter os nossos olhos no presente para entender como ele deseja que nós sejamos, como ele deseja que nós caminhemos. E aí o capítulo 2, versículo 28, vai falar que nós devemos permanecer nele para não estarmos envergonhados na sua vinda. A vergonha, ela é decorrente de algo que não devia existir. Alguém sente vergonha quando de alguma forma é confrontado e está errado, porque cometeu uma gafe, porque cometeu uma falha, porque está agindo de uma forma vexatória que causa vergonha.
E aqui está se referindo a negar que Jesus é o Cristo e as consequências dessa negação, né? Viver uma vida em desacordo com a justiça de Deus e não amar ao irmão nesta epístola. São as duas principais consequências de não reconhecer Jesus como o seu Salvador. E aí é importante que a gente compreenda, né, tudo aquilo que João está dizendo à luz do contexto da epístola. E aí o nosso irmão ele vai continuar no verso 29 dizendo: se sabeis que ele é justo. Está falando do caráter de Cristo. Um dos atributos de Deus é a sua justiça, né? A palavra de Deus no Antigo Testamento vai nos dizer que Deus é justo em todos os seus caminhos. Isso dá até um hino antigo, né, que o coral costuma cantar. Deus justo é o Senhor em todos os seus caminhos, né? Isso se refere tanto à natureza do caráter de Deus, quanto à demonstração dele na sua vida de justiça. Jesus, o Filho de Deus, sendo o próprio Deus, ele viveu em justiça, portanto, sem nenhum pecado, sem nenhum erro. Então, Deus é justo em seu caráter, na sua natureza justa e também na sua atuação, na efetividade das suas relações, das suas ações. Tudo o que Deus faz é absolutamente justo. E aí o texto, né, que fecha aí aquela parte anterior e nos introduz a esse texto que nós lemos hoje, verso 29, se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então há uma identificação dos justos, daqueles que praticam a justiça, daqueles que agem em conformidade com o mandamento de Deus. Há uma identificação desses com aquele que é a fonte de toda justiça, Deus, seja pela sua natureza, seja pelos seus atos de justiça. E aí, queridos, nessa identificação de que todo aquele que pratica a justiça, ele é nascido de Deus, nós somos introduzidos, nós somos levados. O apóstolo João vai nos encaminhando. A forma como ele escreve, gente, é uma coisa realmente maravilhosa. Lê o texto com prazer de perceber o que João está falando das verdades de Deus para o nosso coração é algo realmente transformador. Ele nos leva agora a perceber três grandes bênçãos, três maravilhosas bênçãos que são descritas nos versículos que se seguem. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo. A primeira bênção que João descreve é a bênção da filiação. Nós fomos feitos filhos de Deus. E aí existem duas formas, né, de compreendermos essa nossa filiação. A primeira está no fato de que nós fomos adotados. A Sagrada Escritura apresenta Jesus como o filho unigênito, o único filho gerado diretamente de Deus no sentido da sua eternidade. Jesus, ele era, ele é, ele há de vir. Nos diz lá João capítulo 1, verso 1, que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. É esse Jesus que entra na nossa história, não que ele já não controlasse, já não dirigisse a história, mas agora, no tempo devido, nascido de Maria, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, assume a natureza humana, mas em termos de essência, da sua divindade, Jesus é o único Filho de Deus. Nesse primeiro sentido. A questão é que, segundo a palavra de Deus nos ensina, por meio de Jesus, nós somos reconciliados com Deus. Somos feitos filhos de Deus. Isso está lá no próprio Evangelho de João, no capítulo 1, quando o nosso apóstolo ele vai nos dizer lá no versículo 12 que todos aqueles que creem são feitos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 12 a versículo 17, vai nos ensinar que o Espírito Santo nos é dado e através desse Espírito nós recebemos o Espírito de adoção e assim nós podemos clamar Abba, Pai, ou seja, podemos clamar Pai, Pai. Nós chamamos Deus de Pai porque em Cristo Jesus nós fomos reconciliados e em Jesus nós recebemos um Espírito de adoção e Deus então se torna o nosso Pai. Nós fomos feitos filhos de Deus por adoção, por escolha.
Isso é muito bonito, isso é muito profundo, né? Ainda que não merecêssemos nada. A segunda forma de compreendermos isso é também no sentido de geração, mas não da forma como Jesus foi gerado, né? Não gerada ali por obra do Espírito Santo, né? O corpo de Jesus, de Maria, mas no nosso caso específico se refere ao nosso novo nascimento. Quando o nosso espírito estava morto nos nossos delitos e nossos pecados, ouviu a voz de Deus nos fazendo nos erguer da morte. Quando em Cristo Jesus, por meio da ressurreição de Jesus, nós fomos trazidos da morte para a vida e espiritualmente nós renascemos. Isso é o que nosso Senhor Jesus ensina para Nicodemos. O Evangelho de João, mesmo apóstolo que escreveu essa epístola, capítulo 3, está lá a narrativa da conversa de Jesus com Nicodemos. E Nicodemos, ele é ensinado, né, por Jesus sobre o novo nascimento, que para herdar a vida eterna existe a necessidade de se nascer de novo. O novo nascimento é ensinado por Jesus e repetido pelos apóstolos na sua pregação, né? Assim como o apóstolo Pedro, na primeira epístola, lá no capítulo 1, versículo 3, ele diz que nós fomos regenerados para uma viva esperança. Regenerar, ou seja, gerar de novo. Nós fomos nascidos de novo. Então, nós somos gerados por Deus nesse sentido de que nós estávamos mortos e agora nascemos de novo, nascemos do Espírito e assim, nascendo de novo, agora nós somos feitos filhos de Deus, porque quem é que gerou essa vida em nós foi o próprio Deus. Então, a gente precisa entender algo também muito bonito nisso. Vede que grande amor nos tem concedido. Queridos, essa concessão, ela nos mostra pelo menos 3 verdades, né? O reverendo Augustus, no seu comentário a esta epístola, apresenta dessa forma. Em primeiro lugar, foi uma dádiva concedida a pecadores indignos. Em momento algum, as Escrituras dizem que nós somos merecedores do que Deus fez por nós. Em momento algum, a Escritura nos apresenta como pessoas que são capazes de cumprir todos os mandamentos de Deus. Pelo contrário, a nossa natureza, né, afetada pelo pecado faz com que nós sejamos pecadores. Davi, né, quando confessa diante de Deus os seus pecados, ele afirma isso lá no Salmo 51, dizendo que ele foi concebido em pecado, ele nasceu em pecado. Essa nossa natureza faz com que nós tenhamos escolhas concernentes com a nossa natureza pecaminosa. Agora que nós fomos adotados e feitos filhos de Deus, agora a nossa natureza é uma natureza diferenciada. E agora nós somos reabilitados a dizer não para o pecado. Mas o ser humano sem Deus, o ser humano que não recebeu essa adoção, né, ele era um mísero pecador indigno, que não tinha nenhuma condição de responder por si mesmo positivamente a palavra do Evangelho. Foi necessário que o Espírito Santo nos acordasse para isso. E assim essa dádiva ela foi concedida a pecadores indignos. Segundo lugar, esse presente nos fez filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Gente, isso é muito profundo, isso é muito forte. Isso é muito, essa é a nossa identificação filial com Deus. Deixamos de ser meras criaturas de Deus para fazermos parte da família de Deus. O apóstolo Paulo, lá na epístola aos Efésios, no capítulo 2, se eu não me engano, ele vai dizer o seguinte, lá para o final do capítulo, que agora nós não somos nem estrangeiros nem peregrinos, mas somos concidadãos dos santos, somos da família de Deus. E em Cristo Jesus, o primogênito, né? O primeiro, né? Que antes era unigênito, o único filho gerado, mas agora ele se faz o primogênito de muitos irmãos, porque em Jesus nós somos feitos irmãos. Nós pertencemos a essa maravilhosa família de Deus, de pecadores indignos, é bem verdade, mas aqueles que foram feitos graciosamente filhos de Deus. É algo concedido e essa terceira verdade foi dado, foi oferecido, foi recebido de forma graciosa, né? Queridos, a nossa confissão de fé de Westminster,
que é a confissão de fé da igreja presbiteriana, que se mostra, né, uma verdadeira síntese das verdades da palavra de Deus. Se você nunca leu a confissão, eu convido você a ler a confissão de fé, está aí na internet. Há algum tempo atrás nós até adquirimos algumas na igreja para que a gente pudesse distribuir, né, que as pessoas pudessem ter acesso, mas ela de uma forma muito bonita, no capítulo 12, ela vai explicar para a gente o que é essa adoção. Ela diz o seguinte, a confissão de fé de Westminster, no capítulo 12, todos os que são justificados é a Deus servido em seu único Filho Jesus Cristo, e por ele fazer com que eles sejam participantes da graça da adoção. Por essa graça, por esse favor imerecido, eles são recebidos no número dos filhos de Deus e desfrutam a liberdade e privilégio deles. Tem sobre si o nome deles. Olha só, agora nós recebemos, né, aquilo que no Antigo Testamento é falado tantas vezes, vocês são chamados pelo meu nome. Nós recebemos o espírito de adoção, temos acesso com confiança ao trono da graça e somos habilitados a clamar Abba, Pai. E assim, são tratados com comiseração, protegidos, providos e por ele corrigidos como um pai. Nunca, porém, nós somos abandonados, mas somos selados para o dia da redenção e nós herdamos as promessas como herdeiros da eterna salvação. Essa é a primeira bênção descrita pelo apóstolo João aí no capítulo 3, versículo 1, a bênção da adoção. Mas existe uma segunda bênção, gente. Olha só, que Deus maravilhoso, que tanto nos abençoa. Eu quero convidar você a seguir, a prosseguir estudando através da segunda bênção que nos é contada. Essa segunda bênção está no versículo 2. Amados, agora nós somos feitos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Quando ele se manifestar, se refere à segunda vinda de Jesus, se refere ao momento em que ele há de vir julgar vivos e mortos. E essa segunda bênção, ela tem na exposição doutrinária um nome, é a glorificação. Quando nós seremos glorificados, quando nós seremos transformados. Hoje, o nosso corpo e a nossa alma, ainda que nós já sejamos salvos, porque Jesus já nos salvou, a vida que nós vivemos agora, até o dia em que ele voltar, é uma vida que aguarda, né, com expectativa, o dia em que nós seremos transformados e o pecado vai ficar de uma vez por todas vencido e nós não pecaremos mais. O nosso corpo, que hoje é um corpo dotado de mortalidade, que é dotado de corruptibilidade, esse corpo que envelhece, esse corpo que adoece, esse corpo, né, que vai perdendo as suas funções, esse corpo que está exposto aos machucados, às feridas, esse corpo será transformado. Porque quando Jesus vier e nos trouxer a habitação celeste, quando nós estaremos para sempre com Deus diante de Deus, nenhuma imperfeição estará em nós. Nós não habitaremos diante do Senhor com qualquer possibilidade de pecado, porque em Deus não há pecado algum e não pode haver qualquer vestígio de pecado. E assim todas essas coisas vão ficar para trás. Nós herdaremos a vida eterna, portanto não estaremos mais sujeitos à morte, não mais dor, não mais morte, não mais tristeza. Essa é a promessa contida nas palavras de Jesus, no ensino dos apóstolos, no Apocalipse desse mesmo apóstolo João, que por revelação divina, ele nos diz que Jesus vai voltar e todas essas coisas vão ficar para trás, porque esse Jesus faz novas todas as coisas. É o momento da glorificação, que o apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, no capítulo 8, lá no versículo 29, conta para a gente que aqueles a quem Deus de antemão amou, né, aqueles que ele conheceu, com quem ele teve intimidade, aqueles a quem ele amou, a esses predestinou, né, elegeu, e aqueles a quem predestinou, a esses justificou, né, tornou justos, e a esses a quem ele justificou, também
glorificou. Né? Nós fomos chamados, justificados e seremos glorificados. Isso é no futuro, mas Paulo está tão certo disso que ele já coloca no passado. Né? Isso vai acontecer. Filipenses capítulo 3, versículo 20 ao versículo 21, esse mesmo apóstolo Paulo também fala para nós dessa verdade. Filipenses, no capítulo 3, versículo 20 ao versículo 21, diz assim a palavra de Deus, né? A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Isso está descrito também na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 17, quando fala que nós, os vivos, de forma alguma vamos anteceder aqueles que hoje estão mortos. Aqueles que estão mortos, aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar, vão voltar aos seus corpos. E assim, quando eles ressuscitarem, tanto eles quanto nós, né, eles ressuscitam com o corpo glorificado. E o nosso corpo, né, que não chegou a perecer, se Deus permitir que nós vejamos a vinda de Jesus dessa forma, sem passar pela primeira morte, mas aqueles que passaram pela primeira morte e creram no Senhor Jesus, diz o Apocalipse, que não vão ver a segunda morte, eles vão ressurgir dos mortos, e nós, todos juntos, nós veremos a glória de Jesus, e nós seremos transformados, e o nosso corpo corruptível será transformado num corpo semelhante ao de Jesus, um corpo incorruptível. Como é que essa verdade ela está enunciada também pelo apóstolo Paulo na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15. Mas agora eu queria mais uma vez me voltar para a nossa confissão de fé, que de uma forma tão bonita elucida isso para a gente. Lá a confissão de fé de Westminster, no capítulo 20 e 32, diz assim, lá no inciso 2 e no inciso 3. Preste atenção como é tão linda essa verdade da palavra de Deus, que os nossos irmãos no passado expuseram para que a gente fosse edificado. Diz assim: no último dia, os que estiverem vivos não morrerão, mas serão mudados. Todos os mortos serão ressuscitados com os seus mesmos corpos e não outros, posto que com qualidades diferentes. Apesar de serem os mesmos corpos, não mais com corruptibilidade, mas agora com qualidades diferentes. E ficarão reunidos as suas almas para sempre. Tá? A morte é justamente a separação do corpo e da alma. Né? O que haverá, o milagre que haverá no último dia, é justamente que aqueles que morreram em Cristo Jesus se retornarão, né, os seus corpos, o corpo e a alma serão unidos novamente para o ser humano completo, corpo e alma, viver eternamente com o Senhor. E aí o inciso 3 do capítulo 32 diz assim: os corpos dos injustos serão, pelo poder de Cristo, ressuscitados para a desonra. Infelizmente, nós precisamos crer no Senhor Jesus Cristo agora, nesse momento, em vida. Mas os corpos dos justos, os corpos daqueles que foram justificados por Jesus, serão, pelo seu Espírito, ressuscitados para a honra e para serem semelhantes ao próprio corpo glorioso dele. Que verdade maravilhosa, ensinada pela palavra de Deus e explicada de forma tão bonita na nossa confissão de fé. Aqui no texto, né, de João, a gente vê essa verdade com 3 passos muito claros. Primeiro, Jesus vai aparecer. Diz a palavra que todo olho verá. Segundo, os filhos de Deus vão vê-lo como ele é. E em terceiro, os filhos de Deus vão ser transformados para serem semelhantes a Cristo. Mas existe ainda uma terceira bênção, gente. Olha só, nós somos muito abençoados. Nós fomos adotados, a bênção da filiação. Nós seremos glorificados, né? Então nós temos a bênção da glorificação e nós temos também a bênção da santificação. E aí, queridos, diz o capítulo 3, versículo 3, da seguinte forma: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Não somente o verso 3, mas também o verso 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Capítulo 3, verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Isso significa que
não é um hábito o pecado na vida daquele que crê no Senhor Jesus. Não é o estilo de vida. Né? Pecado é acidente de percurso para aquele que conheceu o Senhor Jesus. Não é que nós não pequemos, pelo contrário. A igreja precisa entender isso, reconhecer que é falha, que é pecadora. Isso é fundamental. E, infelizmente, o posicionamento de alguns, né, numa espécie de santarronice, né, numa espécie de arrogância espiritual, se coloca como se nós fôssemos melhores do que os demais. A igreja não é melhor em absoluto, né, do que qualquer pessoa, do que qualquer instituição. Nós somos pecadores. A diferença é que nós conhecemos o Senhor Jesus e pela sua palavra, pelos seus mandamentos, nós somos alertados das nossas falhas e nós buscamos nele a purificação. E aí o versículo 7, capítulo 3, verso 7, filhinhos, não vos deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. E aqui nós temos a terceira bênção, que é a bênção da santificação. A bênção da santificação é a bênção que nos remete à necessidade de nós nos santificarmos. Né? Nós nos santificamos. Nós buscamos em Deus o seu direcionamento. Nós buscamos em Deus a sua condução. Nós buscamos em Deus a transformação diária. Nós buscamos em Deus, né, uma vida que nos leve a compreender, né, os mandamentos de Deus, a compreender as verdades de Deus, a compreender a sua direção, a compreender a sua vontade, a compreender aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Essa bênção da santificação é a bênção de nós percebermos que o nosso Deus é santo. E Ele é santo e nele não existe treva nenhuma. E na santidade de Deus nós somos levados a buscar a nossa própria santidade. A palavra santidade significa separação. E o que significa essa separação? Ser separado significa, em primeiro lugar, num primeiro sentido, nos afastarmos do pecado, nos separarmos do pecado. E num segundo sentido, significa que nós devemos nos consagrar para Deus. Ou seja, nós devemos nos separar para Deus. Nós devemos buscar fazer a vontade de Deus. É isso que significa santificação e é assim que nos é mostrado neste texto. E a nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, de uma forma muito bonita também vai explicar isso para a gente, lá no seu capítulo 13. E assim diz a nossa confissão, explicando para a gente de forma tão clara o que é santificação. Ela diz o seguinte: aqueles que são eficazmente chamados e regenerados, tendo criado em si um novo coração e um novo espírito, são, além disso, santificados, real e pessoalmente, pela virtude da morte e da ressurreição de Cristo, pela sua palavra e pelo seu Santo Espírito que neles habita. O domínio do corpo do pecado é neles todo destruído. As suas várias concupiscências, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, que João cita nessa epístola, são mais e mais enfraquecidas e mortificadas, e eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras, para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá a Deus, né? Nos diz a palavra do Senhor. Essa santificação é imperfeita nessa vida, né? Porque ainda persistem em todas as partes do nosso corpo, da nossa vida, restos da nossa corrupção. E aí nasce uma guerra, a famosa batalha espiritual, uma guerra contínua e irreconciliável. Né? A carne, né, ou seja, a nossa natureza humana pecaminosa, luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Gente, lembre-se que carne não está falando aqui, tá, na Sagrada Escritura, e a nossa confissão não está falando de carne no sentido necessariamente material, está falando da inclinação da nossa natureza humana. Lembrem-se que nós não podemos considerar aquilo que Deus fez como ruim. O corpo em si não é ruim. A nossa salvação é de corpo e alma, como a gente viu na doutrina da glorificação. Né? Nós seremos semelhantes a Jesus. A nossa alma, né? Nós seremos salvos corpo e alma. O ser humano integralmente. O ser humano é corpo e alma. Em terceiro lugar, nessa guerra, embora prevaleçam por algum tempo as corrupções que ficam, contudo, pelo contínuo socorro da eficácia do santificador, que é o Espírito de Cristo, a parte regenerada do homem novo vence, e assim os santos crescem em graça
aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Essa é a bênção da santificação, que é a luta contra o pecado. E aí vem uma pergunta, né, que precisa ser explicada, né, dentro desse texto, para que eu e você a gente possa entender de forma clara e precisa. O que é pecado, afinal de contas? Né? A gente fala, a gente precisa nos afastar do pecado, a gente precisa abandonar o pecado, nós vamos lutar contra o pecado. Mas, afinal de contas, o que é pecado? João acabou de nos trazer a mais perfeita definição de pecado. E o Catecismo Maior da Igreja Presbiteriana do Brasil, catecismo é uma forma de ensinar com perguntas e respostas, nós temos dois, um catecismo maior e um catecismo menor, e a pergunta de número 24 do Catecismo de Westminster, que é o catecismo que nós usamos, faz a seguinte pergunta: o que é pecado? E a resposta está baseada em 1 João 3, 4. Diz assim, capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, o pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou a transgressão de qualquer lei que foi dada por Deus como regra. A criatura racional. É assim que nos explica a nossa confissão. Mas, então, complicado, né? Então, o que é a lei? Onde está essa lei? A lei são os mandamentos do Senhor, são as leis de Deus. E aí eu preciso conversar com você sobre algo fundamental, que é a compreensão do que é essa lei. No Antigo Testamento, né, especialmente naquilo que nós chamamos de Pentateuco, os 5 livros da lei, são o livro do Gênesis, Êxodo, Levítico, livro de Números, livro do Deuteronômio. Nesses 5 livros, nós temos a revelação de Deus sobre a sua lei. Mais especificamente, Gênesis nos conta a história dos patriarcas, a formação do povo de Israel. O Êxodo nos conta a libertação desse povo do Egito, e ali Deus faz um pacto com o seu povo e lhe outorga a sua lei. E aí nós precisamos entender, pastor, então eu preciso seguir tudo aquilo que está no Pentateuco, cada uma daquelas regrinhas, né, detalhadas? Não. Por quê? E aí a gente precisa entender os chamados 3 usos da lei. Qual é a lei a que se refere o Novo Testamento? Em primeiro lugar, a gente precisa considerar os 3 tipos de leis que estão lá no Pentateuco. A primeira lei é a lei civil ou lei judicial, que representa a legislação que foi dada àquele povo, àquela sociedade, ao Estado de Israel, aquele povo que tinha acabado de sair do cativeiro e precisava de uma lei. Então, por exemplo, os crimes contra as propriedades e as punições que são colocadas lá, como, por exemplo, a pena de morte, tal como está colocada ali no livro do Pentateuco. Essa lei é a chamada lei civil ou lei judicial, ou a lei que fala a respeito de como seria quando os israelitas entrassem na terra e tivessem reis. Aquelas leis eram leis civis, leis judiciais referentes ao povo, ao Estado de Israel. Existe uma segunda lei que é dada no Pentateuco, que é chamada lei religiosa ou lei cerimonial. Que lei é essa? Essa lei ela representa a legislação levítica do Antigo Testamento. Por exemplo, os sacrifícios, como eram realizados, quem deveria realizar, qual era todo o ritual de purificação, né? Aquele simbolismo cerimonial é a chamada lei religiosa, né? A lei do culto do povo do Antigo Testamento, a lei cerimonial. Nós temos uma terceira lei no Pentateuco, que é a chamada lei moral. Essa lei moral, ela representa a vontade de Deus para o homem naquilo que se refere ao comportamento do ser humano e os deveres principais desse ser humano para com Deus. E aí é que vai a questão, né? Jesus ele veio para abolir a lei e para cumprir a lei. Mas abolir, que lei que ele veio abolir? Na verdade, a melhor palavra não é abolir, é cumprir. E aí eu queria que você entendesse comigo. E aí nós temos a lei de Deus expressa nos mandamentos, né? Ali no Pentateuco. E nós temos essas 3 leis, a lei civil, a lei religiosa e a lei moral. E o resumo dessa lei moral está nos 10 mandamentos. Não está só nos 10 mandamentos, mas ela está resumida nos 10 mandamentos. Qual é a validade histórica da lei civil? Total, ela tem uma validade histórica. Deus se revelou ao seu povo naquele momento daquela forma. Da lei cerimonial, da lei religiosa, total validade. E a lei moral, total validade histórica. Agora, de forma didática, né? Ou seja, para ensinar princípios a respeito da justiça, da santidade e da pureza de Deus.
A lei civil é extremamente didática, é bastante didática. A lei religiosa é totalmente didática para nós, mostrando a santidade de Deus. A lei moral também. Reveladora, né, no sentido de revelar, né, a história da redenção, a redenção que Deus traz ao mundo, né, no sentido da história da redenção. A lei civil tem alguma validade revelacional, indicando Jesus como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A lei religiosa ou cerimonial, ela tem bastante validade reveladora, porque ela vai mostrar Jesus, né, no futuro como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A lei moral, ela tem total validade reveladora, porque mostra para nós qual é a vontade de Deus para o seu povo, como é que nós devemos agir em santidade para com Deus. Agora, a lei civil, ela tem valor normativo hoje? Não, não tem valor normativo. Nós não somos o Estado de Israel. Então, as leis que foram dadas ao Estado de Israel ali no Êxodo não nos servem mais. A lei religiosa ou cerimonial, ela é normativa? Não, porque Jesus Cristo já cumpriu. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Por isso a gente não precisa mais realizar sacrifícios tal como eram feitos no Antigo Testamento. Agora, essa lei moral, né, que estão resumidas nos 10 mandamentos e estão ali distribuídas, nessa lei moral que está distribuída no Pentateuco, ela tem validade para a gente? Tem total validade. E você vai ver o Senhor Jesus, lá nos primeiros capítulos do Evangelho de Mateus, lá no Sermão do Monte, dizendo que ele não veio revogar a lei, mas ele veio para cumprir a lei. E ele interpreta de uma forma que vai até de forma mais profunda, né, alguns aspectos dessa lei. Então, a gente precisa entender essas características dessa lei para a gente entender o que a gente está descumprindo quando nós falhamos para com a lei moral de Deus. Gente, então encerrando a nossa aula, caminhando para o final da nossa aula, eu queria sintetizar aquilo que a gente aprendeu na aula de hoje, tá bom? Em primeiro lugar, nós aprendemos que Deus, o nosso Pai, ele nos ama com um amor muito grande. O amor precisa ser percebido, gente. Esse grande amor, ele foi demonstrado por Deus de uma forma tão maravilhosa que quando nós olhamos para o passado, nós vemos a bênção da filiação. Nós fomos feitos filhos de Deus. Quando a gente olha para o presente, nós vemos a bênção da santificação. Porque através da nossa santificação, que é nos afastarmos do pecado e nos consagrarmos para Deus, né? Ou seja, buscando cumprir esses mandamentos da lei moral de Deus, que se refere a como Ele quer que nós vivamos, nós estamos nos apropriando dessa adoção. Nós vivemos como filhos de Deus. Está aqui no texto. Todo aquele que é nascido de Deus, né, busca viver na justiça de Deus. Né? O filho, ele se parece com o pai. E nós, então, em Jesus, buscamos viver em santidade, em retidão. Quando nós olhamos para o futuro, a gente vê a bênção da glorificação. Quando nós vamos ser transformados e nós seremos semelhantes a Jesus sem pecado. Isso vai chegar. Segunda lição grandiosa que a gente aprende nesse texto é que Jesus, o Filho, ele realizou uma grande obra de amor por nós. Jesus, ele se manifestou para tirar os pecados. Né? Como nós já estudamos várias vezes, Jesus, ele veio pagar o preço pelo pecado e destruir o poder do pecado sobre as nossas vidas. Queridos, existe uma luta na nossa vida. Uma luta. O nosso desejo militando contra esse nosso espírito agora regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Gente, é muito forte essa luta, nós sabemos, mas aquele que é nascido de Deus, ele vence essa luta. Né? O pecado não tem mais poder sobre nós. Nós não estamos mais debaixo da maldição do pecado, da ira de Deus sobre o pecado. Jesus, ele pagou o preço por nós. E agora nós podemos, no auxílio do Espírito Santo, buscar a vitória sobre o pecado. E Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Isso você precisa prestar atenção, meu irmão. O diabo, ele é o pai da mentira, ele é o pai do pecado. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Né? O reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu comentário dessa epístola, ele diz que o pecado, né? Ele está citando John Stott, ele diz que moralmente o diabo quer fazer com que o Filho de Deus caia. Fisicamente, o diabo quer nos fazer adoecer. E intelectualmente, o diabo quer nos seduzir a uma compreensão errada das coisas. Mas Jesus realizou uma grande obra por nós e ele nos liberta do poder do pecado, para que nós não sejamos como filhos do diabo, que vivem pecando, vivem no hábito do pecado. Terceiro,
existe malignidade no pecado, isso precisa ser compreendido e o pecado precisa ser combatido. A essência do pecado está na ilegalidade, é a quebra da lei, é a transgressão. Né? Como a gente bem aprende, pecar é errar o alvo, mas também é rebeldia, é rebelião contra a vontade de Deus. A razão do pecado está em não permanecer em Cristo. Todas as vezes que nós permanecemos em Cristo, meus irmãos, toda vez que nós permanecemos em Cristo, nós não nos deixamos levar pelo pecado. Quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais nós vencemos o pecado. Né? Isso é importante. Né? Havia um cântico muito, muito bonito que o presbítero Benedito de Oliveira, que foi presbítero na nossa igreja na década de 80, 70, 80, né? Um ex-presidiário, presbítero Benedito de Oliveira, cantava uma música. Né? Eu era criança, ele colocava a gente para cantar o seguinte: precisamos caminhar sempre juntinho de Deus. Precisamos caminhar sempre juntinho de Deus para nos parecer com o Senhor Jesus. Todas as vezes que nós caminhamos perto da palavra de Deus, nós nos parecemos com o Senhor Jesus, que cumpriu toda a lei, que é plenamente puro, santo e justo, e nós, nos parecendo com o Senhor Jesus, nós nos agradamos. Nós nos agradamos em Jesus e agradamos a Jesus e agradamos ao Pai. Né? A ação do pecado está em agir deliberadamente em pecado. Gente, Jesus veio morrer pelos nossos pecados. Certo? É o que nos ensina a Bíblia. Se nós deliberadamente pecamos com insistência, né, nós nos colocamos em rebeldia contra Deus, e, gente, de forma deliberada, de forma contínua, significa que a gente não conhece a Deus, nós nos tornamos inimigos da cruz de Cristo. Porque se Jesus veio para pagar o preço do nosso pecado, e nós agimos de forma fútil, o apóstolo Pedro vai dizer isso no capítulo 1 da sua epístola, nós não podemos nos manter no nosso fútil procedimento, porque isso é desconsiderar o precioso sangue que foi pago. Sangue puro que não merecia. A natureza do pecado está na existência de Satanás. Né? O diabo é o pai do pecado. E pecar é estar em concordância com o diabo. O inimigo das nossas almas. O adversário. É isso que significa a palavra de diabo, né? O acusador. E só por meio do sangue de Jesus é que nós temos vitória sobre o pecado. Então aprendemos que Deus, o Pai, nos ama com grande amor. Aprendemos que Jesus, o Filho, realizou grande obra de amor por nós. Nós aprendemos sobre a malignidade desse pecado que precisa ser compreendido e por isso o pecado deve ser combatido. Mas nós também aprendemos que aquele que de fato é filho de Deus não vive na prática do pecado. Nós vivemos na prática da justiça. E a justiça é agir em conformidade com os mandamentos de Deus, de acordo com a lei de Deus. Por isso que João vai dizer que o pecado é transgredir a lei de Deus. Nós precisamos agir em justiça. A prática da justiça, a prática dos mandamentos, das leis, dos estatutos, dos juízos de Deus, tal como nós cantamos no início, lá no Salmo 19, é a nossa verdadeira imitação do Deus que é justo. Filho quer imitar o Pai. Né? A prática do pecado é a verdadeira identificação com o diabo, mas a prática da justiça é a nossa identificação com Deus. O cristão, ele não vive deliberada e insistentemente na prática, no hábito do pecado, por causa da divina semente que foi implantada em nós. Né? Por causa desse novo nascimento. E os filhos de Deus e os filhos do diabo são conhecidos como? Pelas suas obras. É pelo fruto que uma pessoa demonstra, pelas suas realizações, que nós vemos se ela é ou não é filha de Deus. Aplicando e encerrando a nossa aula de hoje, que é a aplicação. O que você vai fazer agora, meu querido? A gente aprendeu, leu, estudou. Não adianta de nada você conhecer isso tudo, mas a nossa vida continuar a mesma. Em primeiro lugar, Jesus vai voltar. Aquele que se submeteu voluntariamente à injustiça dos homens vai vir em poder e glória e vai exercer justiça e juízo. Essa promessa, ela nos enche de confiança, meus irmãos, não de preocupação. Ela enche de confiança todo aquele que nele crê. E assim, eu me dirijo a você que está me ouvindo e que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. O dia da vinda de Jesus, ele só é motivo de preocupação para aqueles que não creram. Se você crê e confessa Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, tenha plena convicção
de que esse último dia é um dia de esperança, é um dia de prazer, é um dia de privilégio que vai ser concedido à sua vida. Por isso, viva a vida que você tem hoje em conformidade com essa fé. Em segundo lugar, esperar Jesus inclui amar Jesus de tal forma que nós reverenciamos Jesus como o Cristo, como o Messias, como o Salvador escolhido. E assim nós nos esforçamos para sermos o mais puro que nós conseguimos. Nós buscamos nos santificar. Em terceiro lugar, a lei ela não pode salvar, né? Não há como alguém ser salvo pela lei. Mas a lei ela é boa no seu sentido pedagógico. Os mandamentos do Senhor, eles são para serem cumpridos. É o padrão que Deus nos coloca. Mas, pastor, tanta coisa que Deus nos ordena, tem que honrar pai e mãe, a gente não pode mentir, não pode roubar, não pode desejar o que é do próximo. E tem uma série de outros mandamentos, né, ali distribuídos no livro do Pentateuco, mandamentos morais, né, que estão resumidos nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são um resumo, mas há várias outras diretivas de Jesus. Nós precisamos amar o próximo. Às vezes é tão complicado fazer isso. Gente, ela é a vontade de Deus para o homem. E nós não precisamos ter medo, porque hoje nós obedecemos em amor. Nós não obedecemos por medo. Nós obedecemos por gratidão e desejo de servir a esse Deus que pagou o preço por nós. E assim, eu me volto para um catecismo antigo, né, o catecismo de Heidelberg, que de uma forma tão bonita, nas suas perguntas 114 e 115, o catecismo de Heidelberg é um catecismo reformado, usado por várias igrejas presbiterianas ao redor do mundo, e ele faz duas perguntas que são muito didáticas. Eu queria compartilhar com vocês a resposta. Olha só. Mas aqueles que se converteram a Deus podem guardar perfeitamente esses mandamentos? E a resposta do catecismo é: não, não podem, porque nessa vida, até os mais santos dos cristãos apenas começam a guardar os mandamentos. Entretanto, começam com um sério propósito, firmes no seu objetivo, a viver não somente conforme alguns dos mandamentos, mas nós temos o desejo de nos manter debaixo de todos os mandamentos de Deus. A pergunta seguinte, a 115, pergunta assim: para que então Deus manda pregar os 10 mandamentos, os mandamentos dele, de uma forma tão rigorosa, já que ninguém pode guardá-lo nessa vida? E a resposta é a seguinte: primeiro, para que durante a vida a gente conheça cada vez melhor a nossa natureza pecaminosa. Através da leitura da palavra, nós somos confrontados com os nossos erros. Isso é importante, gente. Para a gente entender onde a gente está falhando, o que a gente precisa melhorar. Né? Já diria um cântico antigo, né? Tia Zeita gosta muito de cantar, sempre melhorando, sempre melhorando. E por isso, ainda mais, nós desejamos buscar em Cristo o perdão dos pecados e a justiça dele. Segundo, para que sempre nós sejamos zelosos e nós oremos a Deus pela graça do Espírito Santo, a fim de que nós sejamos cada vez mais renovados segundo a imagem de Deus, até que depois dessa vida nós alcancemos o objetivo. Qual é o objetivo? A perfeição que nós vamos alcançar em Cristo Jesus. Assim, meu irmão, minha irmã, reconheça que você é um pecador, não seja orgulhoso, não seja soberbo. Busque refúgio na graça de Deus, confesse seus pecados, confesse Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, porque eu e você não temos como pagar pelos nossos pecados, mas nós precisamos assumir a nossa nova identidade em Cristo. Seja acolhido como filho, tenha intimidade com o Pai, fale com Ele, não esmoreça na oração, conheça a vontade do Pai, portanto, leia a sua Bíblia, devore o texto bíblico, conheça os mandamentos de Deus. E tem o Senhor Jesus como exemplo. Jesus é o modelo, Jesus é o padrão. Toda vez que nós imitamos a Jesus, o Pai Sagrado de nós. Assim, querido, eu quero encerrar esse nosso estudo, essa nossa aula. À medida que vai encerrando, gente, eu vou começando a sentir mais saudade de vocês. Tem sido muito, muito difícil esse período para todos nós, para os seus pastores também. Nós desejamos estar com vocês, nós sentimos saudade de vocês, mas nesses momentos a gente tem um privilégio, ainda que eu não esteja te vendo aqui, meu irmão, eu sei que você está ouvindo, e como é bom saber que você está aí do outro lado. Hino de número 110A do nosso Cenário Novo Cântico nos convida a crer e a observar tudo quanto ordenar. Eu quero me despedir de você cantando essa canção, né? E pedindo que você... parece estranho, né? Eu, pastor Fernando, a gente fica meio constrangido, mas é necessário, né? Para que o nosso canal possa ser visto por outras pessoas.
deixa o seu like, deixa a sua curtida, não é para você dizer que gostou da mensagem, não é isso, a gente não está em busca de nenhum louvor, nenhum elogio, a gente faz isso querendo dar continuidade à instrução do povo de Deus, mas deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e compartilha, né? Faz aí uma lista de 5, 10 amigos com quem você possa compartilhar os vídeos do canal da sua igreja e assim essas pessoas também serem abençoadas pelas nossas mensagens, seja no estudo, na quinta-feira, reunião de oração, 19 horas, nosso seminarista Wilson, domingo, às 9 horas da manhã, o nosso culto online e às 18 horas o culto que tem sido gravado todos os domingos para que nós possamos participar juntos, tá certo? E no 110A, em Jesus confiar e a sua lei observar, ó, que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos de guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Em Jesus confia, sua lei observar, ó que bênção, que gozo, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar, nem tristeza nem dor, nem intriga maior, pode o crente fiel abalar. Quem observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Grande prova de amor, comunhão do Senhor, tem um crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos firmar, é consolo que não tem igual. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resolutos, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Quem observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que assim seja nas nossas vidas, para a glória de Jesus. Quero despedir de você, querido. Então, Deus abençoe a sua vida. Muito em breve nós possamos estar juntos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer. Faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu